Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas. Que maravilha, que bom estarmos juntos para aprendermos com Cristo por meio da sua palavra. E nós estamos na série Apocalipse. Hoje vamos em um dos capítulos mais fantásticos, mais espetaculares, que é o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Nós vamos poder compreender. Para isso, nós precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nada somos. Se você não sabe, eu sei que também você pode saber, mas quem trouxe a palavra, a inspiração aos profetas e aos discípulos foi o Espírito Santo. Então esse mesmo Espírito, ele vai fazer a gente compreender a sua verdade. Então vamos orar e pedir que ele assim o faça. Nós precisamos chegar à Bíblia com humildade, com dependência de Deus completamente, e vamos orar nesse instante. Amado Deus, eis-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos essa verdade tão importante para a nossa vida, para os nossos dias, para os últimos momentos do desenrolar da história do planeta Terra. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha aqui, capítulo 17, nós vamos ler o capítulo todo e depois a gente vai conversando para a gente poder entender sobre esse capítulo que é tão importante. Para você já começar a entender, Deus sempre teve a sua igreja ao longo da história, mas o diabo também teve sempre os seus súditos e, vamos dizer assim, a sua igreja ao longo da história. Então nós temos sempre uma dualidade, Deus por um lado e o diabo por outro. Deus com sua igreja, Jesus com sua igreja e o diabo com a sua igreja e os seus súditos. Então nós precisamos escolher de que lado nós vamos estar, do lado de Deus ou do lado do inimigo. Essa é uma escolha, é a liberdade que Deus concede para mim e para você. E aqui está o texto bíblico. No capítulo 17 vai aparecer a mulher, que é descrita como uma mulher que é a igreja de Deus. E lá, para você ter uma ideia, no capítulo 12 vai aparecer assim, ó: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, que é a igreja, tá? Mulher, sempre igreja, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Então essa mulher aqui é descrita como vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas. Ou seja, essa mulher aqui, ela está iluminando o mundo, faz com que as pessoas enxerguem a verdade. Sabe, nós estamos num mundo onde as trevas espirituais têm sido uma realidade. Pronto, essa mulher, a igreja de Deus, é uma igreja que ilumina, que traz luz, faz a gente entender. Mas a do capítulo 17 é diferente. Você vai ver agora que essa mulher aqui, que é uma mulher que é descrita como prostituta, tem o vinho, embriaga as pessoas. Pronto, você vai ver essa descrição para a gente poder compreender, para a gente tomar a decisão de que lado eu vou estar. Capítulo 17, verso 1 começa assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Grande meretriz, ou seja, mulher prostituta. Olha só, mulher prostituta e mulher igreja. E aqui diz que estava sentada sobre muitas águas. Águas na profecia representa povo, multidões, nações e língua. O próprio verso 15 do capítulo 17 vai dizer isso aqui, ó. Olha, eu já vou ler o verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz ou a mulher prostituta está sentada, ou a igreja falsa está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está. Então, quando essa mulher está sentada em muitas águas, está sentada em meio do povo. Ela é autoridade, ok? Então aqui nós já conseguimos compreender. Agora o verso 2: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram ou embriagaram os que habitam na terra. Então aqui a ação dessa igreja prostituída, dessa igreja falsa,
que é Babilônia, o que acontece? Ela tem uma influência no mundo todo, ou seja, todo mundo foi contaminado pelo vinho da sua prostituição, ou seja, suas doutrinas falsas alcançou o mundo todo. Então nós precisamos já compreender isso. Aí o verso continua: transportou-me ainda o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui agora nós já observamos a mulher, a igreja falsa, prostituída, que ensina muitos enganos, suas doutrinas falsas, estava sentada ou estava montada em uma besta. Besta é o que? Besta é um animal. Um animal na profecia significa reino, poder. Então aqui essa igreja falsa, que é poderosa, mas estava montada em cima de uma besta, estava montada em cima de um poder. A gente diz, a gente conhece quando a gente estuda, um poder político. Então agora houve a união da igreja com o Estado, e agora o Estado vai e conduz essa igreja e começa a estabelecer os princípios dessa igreja para o mundo todo. Ela, sabe, a mulher, a igreja prostituída está montada nessa besta, e aí a sua influência é para o mundo todo. E olha só, o texto continua dizendo, verso 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, mistério, a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Pronto, essa igreja montada nessa besta, ela tem características, sabe, de chamar atenção para si, vestida de púrpura, pedras preciosas, sabe, é uma exposição completa do seu poderio, diferente daquela outra igreja, daquela outra mulher que é vestida de sol, com a lua debaixo das estrelas, a lua debaixo dos seus pés e a coroa de estrelas, pura, simples, mas que tem a verdade de Deus, que ilumina a terra. Essa é a palavra de Deus. Olha o contraste. Olha para a gente perceber o contraste. Uma mulher arrogante, cheia de pedras preciosas, roupas, mostra o poder. E aqui a outra não, é simples, que ilumina. E essa é arrogante. E aí diz que ela é o quê? A Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Então, a Babilônia vem de Babel, que é confusão doutrinária, ensinos falsos. Essa igreja está ensinando aqui ao mundo todo ensinos falsos, e ela diz que é a mãe das meretrizes. Então, olha só, aí muitas outras filhas também têm ensinado doutrinas falsas que a mãe, a grande igreja falsa, tem ensinado ao longo da história. Então aqui está, nós precisamos começar a entender. Mas essa igreja falsa, veja o verso 6, diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei com grande espanto. Essa mulher que era a igreja que começou fiel, mas se prostituiu, agora ela, ao longo da história, ela está embriagada com o sangue dos santos, matou os santos, os servos de Deus foram mortos ao longo da história. Na Idade Média, é só pegar isso, nós vamos ver os filhos de Deus que foram mortos, destruídos, foram humilhados por essa grande igreja meretriz que ensinou doutrinas falsas para o mundo todo. Então nós vamos continuar lendo aqui, diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dar-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste que está para imergir do abismo e caminha para a destruição, é aquele que habita sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e que não é, mas aparecerá. Verso 9, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, os quais cairão 5. Um existe, outro ainda
não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. Verso 11, e a besta que era e que não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos sedes, e caminha para a destruição. Verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como rei, com a besta durante 1 hora. Tem estes um pensamento, um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Aqui eu quero dizer para você que é a confederação do mal. A besta e a mulher se juntam de uma forma toda poderosa. A igreja e o Estado se juntam de uma forma poderosa para agir e trabalhar contra Deus e contra os seus servos. Por que a gente fala isso? É uma confederação do mal para essa grande batalha contra Deus e aqueles que servem a Deus. Olha só, o verso 14 vai dizer isso. Pelejarão esse sistema, o sistema da igreja, mais o Estado, juntos ali, pelejarão, ou seja, farão guerra, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acha com ele. Aí o verso 15 foi: me dito ainda, águas que viste, onde se assenta a meretriz, ou a prostituta, a igreja falsa, está sentada, são povos, multidões, nações e língua. Aqui está. Tem mais alguns versos, mas é só o complemento. Queridos, então nós precisamos entender que esse sistema religioso e político se juntam para lutar contra o Cordeiro, contra o próprio Cristo, mas Cristo os vence pelo seu poder, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Mas Cristo não vence sozinho, vence também todos aqueles que estão ligados ao Cordeiro, que andam com Cristo, que amam a Cristo e que aceitam o sacrifício de Cristo como aquele que pode nos salvar. Então aqui está, se eu e você quisermos vencer com Cristo, porque Ele já venceu, porque Ele é o vencedor, nós precisamos então entregar a nossa vida a Ele. Sabe, esse sistema babilônico, no capítulo 14, verso 8, vai dizer: caiu a grande Babilônia. O sistema babilônico de engano, de ensinos falsos, está ruído, está destruído. Vai lutar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vence, e vencerão todos aqueles que estarão com o Cordeiro. Você quer estar do qual lado? Do lado dos vencedores com o Cordeiro, ou do lado dos perdedores com a besta e todo esse sistema? Então a opção é minha e sua. Que Deus nos abençoe e nos ajude para escolhermos a Cristo, para sermos vencedores com Cristo. Esse é o desejo do céu para cada um de nós. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a escolhermos o Teu lado para sermos vencedores contigo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.